Nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas 5, verso 1. Este é o primeiro domingo de 2015 e o começo de cada ano é sempre um bom momento para a gente fazer uma reflexão sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida e como a gente deveria estar conduzindo a nossa vida. E durante o mês de janeiro, agora de 2015, nós estamos propondo a pregar uma série de 4 mensagens. Eu queria que você até já se programasse a respeito disso, cujo objetivo é a gente buscar na sabedoria bíblica os elementos, os subsídios, que deem um norte, que deem uma condução para a nossa conduta no ano de 2015. Essas mensagens serão baseadas em 2 capítulos da Bíblia. 2 capítulos, um é Lucas capítulo 5 e o outro é Romanos capítulo 12. Esses 2 capítulos da Bíblia, do Novo Testamento, eles vão ser base para essas 4 mensagens que nós vamos ministrar essa série aqui na nossa comunidade em janeiro. Os 4 domingos de janeiro, começando hoje. Se você esteve no culto da virada, ou você ouviu a mensagem, ou você viu de casa, você já deve estar bem nítido na sua mente que nós propomos, ao invés da gente pensar num ano novo como uma mágica, que começa 1º de janeiro e tudo se faz novo, e todas as coisas ganham uma nova dimensão. Não, isso são os pagãos que pensam assim. São pessoas que não conhecem o Deus Altíssimo, o Deus da Bíblia. 1º de janeiro não mudará nada se não mudar as suas atitudes. 1º de janeiro não muda nada se você não buscar conhecer mais a Deus. 1º de janeiro não será em nada novo se você não se empenhar no grande projeto de Deus no mundo, que é redimir a humanidade, que é levar o evangelho dele ao pobre, ao perdido, ao abatido, aquele que está jogado nos cantos e outeiros da vida e que precisa de esperança. Mais do que qualquer outra coisa, ou mais do que um ano novo, a gente precisa se fazer novo. Foi essa a mensagem da virada do ano. E nós queríamos continuar essa mensagem de modo que a gente se coloque à disposição de Deus nesse ano de 2015. Mais do que a gente decretar bênçãos na nossa vida, nós precisamos ouvir Deus falar conosco. Mais do que a gente estabelecer algumas coisas baseadas isoladamente em alguns pontos da Bíblia, nós precisamos obedecer aquilo que Deus já nos falou para fazer. Ou seja, precisamos andar com Deus. Tudo que nós precisamos, se a gente resumisse os nossos objetivos para 2015, a gente precisa andar com Deus. Porque andando com Deus, nós vamos ter a unção necessária para fazer aquilo que Deus quer que façamos. A sabedoria necessária para fazer aquilo que Deus quer que façamos. E o ímpeto de Deus necessário para a gente cumprir a missão que Ele já nos deu para fazer. Amém, gente? Então nós precisamos, é claro que quando a gente fala de se fazer novo, a gente precisa de uma referência. Se fazer novo em relação ao quê? Com o que a gente compara a nossa vida do ano passado com a desse ano? Não adianta você comparar, por exemplo, com a vida de outra pessoa. Até porque a Bíblia manda você fugir dessa armadilha. A gente não deve comparar a nossa vida com ninguém, porque Deus nos fez com características, com uma personalidade, para a gente viver todo o potencial que Ele nos deu para fazer. Então comparar com outra pessoa não é uma boa. Será que a gente pode comparar, por exemplo, com a sociedade sem Deus? Parece também que não é uma boa, porque a sociedade sem Deus vai de mal a pior. Com o que é que a gente compara? A gente precisa de um padrão, a gente precisa de uma coisa que nos norteie. A gente precisa de coisas que não são passageiras. Na verdade, a gente precisa de coisas eternas, para a gente olhar como padrão para a nossa vida. Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente percebe que a gente precisa de luz. Luz no sentido de que a sociedade sem Deus,
ela anda numa marcha de uma caminhada no escuro. É só você olhar a nossa sociedade hoje, como tem um monte de gente procurando caminhos. Tem um olhando a meditação transcendental. Ele acha que é aquilo que vai dar direção para a vida dele. Outros acham que é comer uns alimentos e não comer outros. Aquilo vai dar segurança para a vida dele. Outros acham que é o dinheiro que vai dar segurança. Outros acham que são os relacionamentos. Quem eu conheço, com quem eu me relaciono, é que vai dar direção e segurança para a minha vida. A Bíblia vai dizer que esses são caminhos no escuro. E que nós precisamos de luz, nós precisamos de algo que nos guie, que nos dê clareza na nossa caminhada. Nós precisamos de direção para a vida, para que a gente ande em segurança. E onde é que a gente pode encontrar luz? E onde é que a gente pode encontrar lâmpada para os pés? Salmo 119 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Já achamos metade do que a gente precisa. E luz para os meus... O que nós precisamos de 2015? Andar com Deus. E andar com Deus é ser iluminado pela sua palavra. Andar com Deus é você ter um farol. Eu não sei se você já teve a experiência de ver um farol, principalmente à noite, num ambiente marítimo. Você olha para o mar, você não consegue enxergar nada. Mas se tem um farol, você sabe para onde tem que ir. Essa é a metáfora que a Bíblia se utiliza para a gente ter uma vida cheia de significado. Veja, a Bíblia ensina que os propósitos de Deus em criar eu e você, o ser humano, era estabelecer um relacionamento de confiança. Deus sempre procurou seres humanos para andar junto, para desenvolver uma amizade. Foi assim com Abraão, a quem ele chamou de amigo. Foi assim com Noé. Foi assim com Jacó e com José. Foi assim com Davi, a quem ele chamou de um rei segundo o seu coração. E Deus continua procurando seres humanos que queiram estabelecer esse relacionamento de intimidade com ele, para que ele possa revelar os seus segredos. Aliás, eu queria dizer para você já uma palavra nesse 2015 para você guardar no seu coração. Deus gosta muito de revelar os seus segredos para a gente que anda com ele. E se você fizer do ano de 2015 um ano que você queira estreitar o seu relacionamento com Deus, espere para ouvir os segredos de Deus segredados aí no seu ouvido, para você fazer coisas grandes e firmes que você nem sabe ainda. Amém, gente? Você recebe essa palavra de Deus? E quando nós começamos a andar com Deus, a gente começa a experimentar algumas coisas muito interessantes e muito vivas, que começam a dar direção para a nossa vida. E quando a gente resolve viver a nossa vida independente de Deus, a gente perde o rumo. Foi assim com Adão. Enquanto ele se sujeitava a andar com Deus, a Bíblia diz que Deus todas as tardes vinha ter aquele papo, aquela conversa com Adão. E eu gosto muito de pensar nessas conversas. E eu fico pensando, puxa vida, como devia ser bom para Adão saber que Deus se manifestava diante dele toda a tarde e falava assim: Adão, como é que foi o seu dia hoje, Adão? Você já pensou Deus falando com você assim? Chegar no final de tarde ou no começo de noite e falar: como é que foi o seu dia? Como é que você agiu hoje? A minha glória transpareceu na sua vida? O seu trabalho, a sua profissão, você foi luz lá onde você esteve? Nos seus relacionamentos familiares, você demonstrou amor em tudo que você fez? Imagina Deus nessa conversa com Adão. Até que chega um dia que Adão, movido pelo canto da serpente, ele tenta falar assim: não, eu vou viver a minha vida independente de Deus. E nós sabemos as implicações disso. Quando a gente se separa da comunhão com Deus, a gente deixa de conhecer o Deus da Bíblia e começa a fazer imagens de Deus que são equivocadas. Pior, a gente pode construir deuses que não têm a ver com a revelação da Bíblia, tem a ver com a nossa mente. Deixa eu mostrar a vocês dois desses equívocos muito
muito comum nos meios e nos arraiais evangélicos. Primeiro, a gente pode tomar uma parte de Deus e pensar que Deus é esse todo. Vou dar um exemplo para você. Para muita gente, o Deus da Bíblia é o Deus da ordem. O que é o Deus da ordem? É o Deus da causa e do efeito. Se eu fizer isso, vai acontecer exatamente isso. Se eu dar o dízimo, necessariamente tem que acontecer isso. Se eu fizer alguma coisa, Deus é quase que obrigado a fazer isso. O problema é que isso funciona para a natureza, mas para seres humanos não. Porque você vai ver na Bíblia pessoas que foram fiéis a Deus e não sofreram tanto. Mas você vai ver na mesma Bíblia pessoas que foram fiéis a Deus, mas também passaram por sofrimento. Porque o fim do relacionamento de Deus com o ser humano não é fazer a sua vontade. O fim de Deus num relacionamento humano é levar você a fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser aperfeiçoados por Deus. É por isso que o Espírito Santo age em nós, ora nos abençoando com bênçãos que a gente fica muito contente, e ora nos corrigindo, porque Deus, Ele ama tanto a gente que Ele corrige a quem Ele ama. Amém, gente? E se a gente entender que Deus é apenas o Deus da ordem, a gente vai tentar achar explicação para tudo. E a gente vai se frustrar com isso. Deus, por que é que aconteceu isso? Tem coisas que você não vai achar explicação. Porque Deus não é apenas o Deus da ordem. Outro Deus que a gente constrói na nossa mente é o Deus da potência. É o que nós chamamos de Deus Todo-Poderoso. Então a gente lida com essa imagem de Deus distorcida, achando que Deus está disponível para fazer todas as nossas vontades. Então você vê muita gente, aqui no Brasil é muito comum isso. Alguém fala alguma coisa, aí o outro fala assim, isso é de Deus. A gente nem olhou para as escrituras, a gente nem orou para saber, mas a gente já vai falando, é de Deus isso. E às vezes não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o nosso gosto pessoal, com a nossa ideia, com a ideia do outro. Mas se a gente tem a ideia que o Deus da Bíblia é o Deus de todo poder, então a gente fala assim, deve haver uma chave mágica, um segredo espiritual, que eu descubro e faço Deus funcionar ao meu favor. Isso é uma ideia de Deus. O problema é que quem vive essa ideia de Deus também vai se frustrar. Porque vai descobrir que o mundo não funciona ao nosso redor. Mas é nós que vivemos para viver a vontade de Deus no mundo. Portanto, a gente não tem que chamar Deus para fazer a nossa vontade. Mas a gente tem que experimentar a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que ela é boa, perfeita. A sua vontade é sempre boa? É sempre perfeita? Está longe disso, né? E agradável. Às vezes nem para você ela é agradável, quanto mais para os outros. É por isso que o padrão bíblico é a gente viver a vontade de Deus. E eu queria compartilhar em alguns momentos aqui, que essas duas ideias sobre Deus, o Deus potência e o Deus da ordem, você vai se frustrar se você lidar com essas duas imagens. Mas a Bíblia vai nos mostrar uma compreensão mais ampla de Deus. E ela está revelada no Evangelho de João. João escreveu dizendo assim, Deus é amor. Veja que João não escreveu, Deus é potência, ou Deus não é todo poderoso, embora Ele seja. Deus não é o Deus da ordem, embora Ele seja, mas essas coisas não definem Deus. Mas tem uma coisa que define Deus, é o amor. E a Bíblia, quando ela diz que Deus é amor, tem uma série de implicações. A primeira delas é que Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios 13, no grande capítulo sobre o amor, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quando a gente começa a entender o que Paulo está dizendo, a gente começa a entender o que é a revelação do Deus da Bíblia. Quem é Deus?
Deus é o Deus que, apesar de ser todo-poderoso, apesar de ser soberano, como Ele é amor, Ele abre espaço para o ser humano caminhar junto com Ele. Porque o amor é assim. O amor sempre abre espaço. Quem ama não sufoca. Quem ama abre espaço. Quem ama confia. Quem ama quer andar junto. E assim Deus é. E é por isso que todas as coisas que acontecem na nossa vida, nem sempre é a vontade direta de Deus. Às vezes Deus dá espaço para eu e você decidirmos. Por exemplo, se você vai comprar uma roupa verde ou azul, você precisa orar a Deus para dizer: Deus, eu devo comprar roupa verde ou azul? Deus falou: não, está contigo, compra o verde ou azul. Pastor, será que tem casamento arranjado? Que eu oro para vir a Mariazinha que eu quero? Aí Deus olha para você e fala assim: que tal você começar a conhecer uma pessoa, ver se você tem afinidades com ela, se você não está em julgo desigual, você conhecer a minha vontade, mas também cumprir a sua responsabilidade e construir uma vida num casamento. Esse é o Deus da Bíblia que dá espaço, Ele não esmaga o ser humano, Ele dá oportunidades, Ele dá chance. E à medida que a gente vai obedecendo a Ele, a gente vai vendo como esse Deus é incrivelmente amoroso. Estou dizendo isso para dizer a vocês, e agora nós vamos ler o texto bíblico. Eu fiz questão de fazer essa introdução para que você entenda esse texto bíblico que você vai ler. Abra sua Bíblia agora em Lucas 5, porque aqui está um episódio em que os discípulos de Jesus estavam fazendo uma ideia equivocada de quem era Deus. Jesus estava com eles, do lado deles, e eles não conheciam Jesus. Diz assim o texto bíblico, Lucas 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a... Olha que interessante como Deus utiliza as nossas coisas para a vontade dele. O barco era de Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Outra coisa interessante, como a gente olha o mundo quando a gente se afasta um pouquinho das situações. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Simão, vai para águas mais profundas. E disse aos outros discípulos: lance as suas redes para a pesca. Verso 5, Simão respondeu: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, a gente conhece tudo de mar, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando assim o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então eles fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse... O Simão que não conhecia Jesus, agora ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Há muitas coisas especiais nesse texto bíblico. Se a gente olhar rapidamente, a gente vai ver primeiramente os discípulos de Jesus que estavam andando com Jesus e não conheciam Jesus. E eu fico imaginando quantos de nós estamos nessa estrada de ser cristãos evangélicos,
nós vamos aos cultos, nós estamos nas igrejas, nós conhecemos alguns versículos bíblicos, a gente tem um jeitão de crente, a gente faz um monte de coisa que crente faz, mas é possível que a gente faça tudo isso e ainda assim esteja como os discípulos, sem conhecer a Jesus de verdade, ou pelo menos na sua integralidade. Esse texto bíblico, ele nos mostra algumas coisas importantes que eu queria compartilhar rapidamente com vocês, que podem nos dar alguns nortes para o nosso ano de 2005. Como é que a gente vai conduzir a nossa vida? Como é que nós vamos estabelecer prioridades? Como é que nós vamos lidar com as urgências da nossa vida? Como é que a gente vai tomar decisões em 2015? Aqui está uma riqueza de sabedoria bíblica. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o título dessa mensagem de hoje é Aprendendo a Andar com Deus. E a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso nesse título de aprender a andar com Deus, como os discípulos estavam aprendendo aqui, é que mesmo você andando com Deus, você precisa de estratégias na sua vida. Deixa eu explicar isso melhor. Olha o que diz o verso 3. Os discípulos estavam com Jesus, eles já estavam andando há algum tempo com Jesus, mas olha o que acontece, como Deus, revelado em Jesus, não sufoca o ser humano, ele dá espaço para a ação humana nessa caminhada com ele. Verso 3 diz assim: Jesus entrou num dos barcos, e esse barco pertencia a quem? A Simão Pedro. Aqui há uma primeira compreensão que Deus se utiliza para fazer a vontade dele com aquilo que você já tem. Você não precisa de coisas espetaculares. Você não precisa de superdons. Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa de muitos relacionamentos. O que você precisa fazer é disponibilizar o que você tem para Jesus se utilizar disso. E Pedro tinha apenas um barco. Aí Jesus começa a ensinar a Pedro que ele tem alguma coisa, mas lhe falta estratégia. Porque o texto bíblico vai dizer assim: e Jesus pediu-lhe que ele se afastasse um pouco da praia. Então ele se sentou-se e do barco ensinava o povo. Para que quem está perto de você comece a fixar bem os princípios dessa mensagem, diz para quem está perto de você assim: você precisa de estratégias na vida, mesmo andando com Deus. A gente precisa de estratégias. Foi a primeira coisa que Jesus está ensinando a Pedro. Pedro tinha um barco, mas não sabia usar o barco. Jesus falou: Pedro, a gente está perto de uma multidão. Se a gente ficar aqui, essa multidão vai comprimir a gente. Pega o seu barco, Pedro, e vai um pouquinho mais para dentro do mar. Jesus está ensinando para Pedro aqui pelo menos duas grandes lições. Qual é a primeira lição? É que a gente precisa, como estratégia de vida, utilizar o vento quando ele está ao nosso favor. Tem muita gente que, não compreendendo esse princípio bíblico, está quase sempre lutando contra o vento. E a gente precisa aproveitar os ventos que o Espírito de Deus sopra ao nosso favor. Tem hora que as coisas simplesmente estão contra. E a gente precisa entender o momento, mas tem hora que a coisa está fluindo. Tem momentos da sua vida que parece que as coisas estão meio paradas. Elas estão meio estagnadas. E você precisa ter essa compreensão. Mas tem hora que Deus sopra alguns ventos que as coisas começam a acontecer uma atrás da outra. Você estava parado, aparece uma oportunidade de emprego. Você queria abrir um negócio há tanto tempo, não aparecia. Daqui a pouco aparece uma oportunidade. Você tem alguém que Deus utiliza os seus dons para você ministrar alguém. Por quê? Porque o vento está soprando ao favor. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, que uma das estratégias que Deus nos dá, é a gente aproveitar quando o vento está soprando ao nosso favor. Amém, gente? Pode ser que Deus sopre alguns ventos ao seu favor no começo de 2015, amém? Pode ser que surja coisas novas, oportunidades, e você precisa estar atento
para surfar nessas ondas de Deus. E eu oro para que Deus nos dê muitas ondas para a gente surfar em 2015. Mas Jesus ensina uma segunda estratégia para Pedro aqui, quando ele manda o barco ir mais para dentro do mar, que é um ensinamento que a gente tem falhado muito como cristãos. Há dificuldades e problemas que a gente vive, que enquanto você está dentro dele, você não consegue ter discernimento para resolvê-lo. Tem coisas que você precisa se afastar um pouquinho para trás, para olhar numa perspectiva melhor, para que você comece a lidar. E isso é a estratégia de Deus. É Deus que nos dá essa estratégia. Às vezes você está no meio de uma luta familiar, e está todo mundo falando para você, um fala de cá, outro fala de lá, tem uma opinião de cá, e você, como está dentro do problema, você não consegue enxergar. O que Jesus está ensinando para Pedro é que há estratégias na vida, que a gente precisa dar alguns passos para fora, e de fora olhar a situação de longe. Porque Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, entra um pouquinho mais para dentro do mar, para a gente olhar para essa multidão e para a gente poder pregar para essa multidão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso. Há situações que eu preciso sair dela, dar um passo atrás, para enxergá-la com discernimento. Amém, gente? Essas são estratégias que Deus nos dá para a vida. Você tem que andar com Deus, mas mesmo andando com Deus, você precisa de estratégias. Quem dá essas estratégias? O próprio Deus nos dá. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que se você está caminhando com Deus, você vai ser forçado a ir a águas mais profundas. Quem anda com Deus não fica paralisado. Quem anda com Deus não vive uma vida monótona. Quem anda com Deus não fica parado, ele cresce. Quem anda com Deus se desenvolve. Olha o que está acontecendo no verso 4 aqui. Depois que Jesus pede para Pedro se afastar um pouquinho para ele falar à multidão, ele fala: Pedro, a primeira parte já cumprimos, agora, Pedro, a gente precisa ir para águas mais profundas. Verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E disse a todos os outros discípulos: lancem a rede para a pesca. Há duas coisas impressionantes aqui acontecendo. Primeiro, que há coisas que acontecem na nossa vida quando nós nos lançamos mais para dentro de Deus. E há coisas que acontecem na nossa vida que não estavam dando certo num lugar, mas quando a gente ouve a voz de Deus e vai mais profundo, essas mesmas coisas que não estavam dando certo, começam a dar certo. É o que os discípulos experimentaram. Eles tinham lançado as redes, mas não estava dando certo. Quando eles ouvem a palavra de Jesus para irem mais profundo e lançam as redes, as mesmas redes que não estavam dando certo, passaram a dar certo. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus e começaram a seguir as estratégias de Deus para a vida deles. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso também. Para eu viver novas coisas, eu tenho que me lançar mais para dentro da vontade de Deus. Não há como a gente desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, primeiro, sem a gente se lançar mais para dentro da vontade de Deus. E segundo, sem você lançar as suas redes. De quem são as redes? Nossas. De quem são as estratégias? De Deus, Ele nos dá. Veja como Deus, sendo amor, Ele sempre dá espaço. Ele está agindo como Deus soberano, mas Ele está sempre chamando eu e você à nossa responsabilidade. Ele age como Deus Todo-Poderoso, mas Ele usa os seus dons. Ele age sobrenaturalmente, mas Ele utiliza aquilo que Ele já deu a você para que você faça tudo aquilo que Ele chamou você para fazer. Isso significa que tudo, absolutamente tudo que há em nós, deve bendizer o nome de Jesus. A sua família deve bendizer o nome de Jesus? O seu trabalho? As suas capacidades? O seu tempo deve fazer isso? Os seus dons devem fazer isso? Absolutamente tudo.
E quando a gente se lança mais para dentro da vontade de Deus, mais as oportunidades vão surgir para que a gente faça aquilo que Deus já nos deu para fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer assim: cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Então, outro princípio que nós aprendemos aqui, eu queria que você gravasse, diga assim comigo: um outro princípio, além das estratégias, que eu aprendo é: quem anda com Deus sempre está crescendo. Amém, gente? Há um terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto bíblico, é que nessa caminhada com Deus, em que a gente vai se aprofundando nele, na vontade dele, e as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente precisa se lembrar que uma coisa é a gente falar e as coisas acontecerem ou não. E outra coisa é quando Deus fala. Quando Deus fala, sempre as coisas acontecem. Quando eu falo, as coisas podem acontecer ou não. Quando eu falo, as coisas podem estar equivocadas. Mas quando Deus fala, sempre as coisas vão acontecer. A Bíblia diz: pode passar o mundo físico, mas as minhas palavras jamais vão passar. Essa é a esperança de quem crê em Deus. Olha o que está acontecendo no verso 5 do nosso texto. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, vai mais profundo. E diz para os outros discípulos: lancem as suas redes. Qual é a resposta de Pedro? Olha como a gente pode andar com Jesus sem conhecê-lo. Pedro diz assim: o mestre, a gente já esforçou a noite inteira. É que o senhor não estava aqui, mas a noite passada, aliás, se o senhor fosse pescador, o senhor deve entender de carpintaria, porque o senhor é filho de carpinteiro. O senhor deve entender de outras coisas, mas de peixe a gente entende. Inclusive, pesca se faz à noite. É o melhor momento para pescar. E a gente já estava na noite passada pescando aqui, e a gente não pegou nada. O senhor entende de gente, mas de rede a gente entende. Eu fico pensando se as nossas conversas com Deus não são assim também. Deus manda a gente fazer algumas coisas e a gente acha que já sabe fazer as coisas. Então a gente fala assim: o que é administrar as coisas? Deus pode deixar que eu sou MBA em administração. O que é para fazer, Deus? É para chamar alguém a atenção? Pode deixar que eu sei como fazer isso, eu sei como lidar com gente. Jesus olha carinhosamente para Pedro. E Pedro percebe que ele está falando besteira. Pedro percebe que ele está se utilizando de uma arrogância humana. Quando Jesus dá aquele olhar para Pedro, que a gente sabe, aquele olhar de Jesus, eu não sei se você já esteve sobre esse olhar, que você está tentando fazer alguma coisa, você está empreendendo alguma coisa, você acha que está fazendo a coisa certa, mas só um olhar de Jesus para você já mostra tudo. Você fala: tá bom, Deus, eu já entendi. Eu já entendi. Esse olhar que está sobre Pedro. Aí Pedro vê esse olhar sobre ele e diz assim: tá bom, Jesus, eu entendo de peixe, eu entendo de rede, eu entendo de mar, mas como é o Senhor que está falando, sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Agora Pedro começa a conhecer de fato quem é, ou com quem é que ele está andando. Ele achava que Jesus era apenas um grande mestre. Ele achava que Jesus era apenas um grande rabino. E tem muita gente seguindo a religião assim. Pessoas seguindo apóstolos, bispos, papas, padres, seguindo um monte de gente e acham que estão seguindo a Deus. Mas só quando Deus se revela, de fato, pessoalmente, na intimidade do ser, é que a gente vai perceber. A gente vai descobrir aquilo que Jó descobriu. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de andar com Ele. É isso que os discípulos foram descobrindo. É isso que Pedro descobriu quando Jesus fala para ele assim: Pedro, eu sei que você entende de mar, mas eu sou o Deus da natureza. Eu sei que você entende de peixe, mas eu sou o Criador de todos os peixes. Eu sei que você entende de tempo, mas o tempo está nas minhas mãos. Eu sei que você entende de um monte de coisa, mas você não entende nem de você mesmo, e eu entendo de você mesmo. Sabe uma coisa que eu descobri na minha caminhada com Deus?
é que Deus é especialista em mim e eu não sou. Deus conhece em mim tudo o que precisa. Deus sabe os modos, os jeitos, as formas que vão me levar a fazer algumas coisas e eu não sei disso. E nessa descoberta a gente se rende a Deus e fala como Pedro falou: Senhor, eu até sei fazer algumas coisas, mas já descobri que isso não resolve. Então, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Sabe o que significa isso? Que talvez você tenha usado as suas redes para fazer um monte de coisa em 2014. Talvez você tenha pescado a noite inteira. Talvez você usou todo o seu conhecimento para montar um negócio, para ajudar sua família, para lidar com as suas incompreensões, e as coisas não funcionaram. E você está falando assim: pastor, isso aí que o senhor está falando, eu já experimentei, eu já tentei, eu já olhei para a Bíblia, eu já abri a Bíblia no Salmo 23, já falei que o Senhor é o meu pastor, já abri no Salmo 91, que eu estou no esconderijo do Altíssimo, mas não funcionou nada disso. Talvez o Espírito de Deus está querendo levar uma compreensão sua hoje, que era você que estava falando isso. Era você que estava fazendo uma imagem de Deus. Mas que tal agora você, como Pedro, olhar para essas mesmas situações e dizer assim: Senhor, eu já fiz tudo isso, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes novamente. Amém, gente? Você sabe qual é o resultado de Pedro ter essa compreensão de Jesus? Duas coisas, e eu termino essa mensagem de hoje. Pedro começa a ter a compreensão de que uma coisa que você deve levar como princípio bíblico para o seu ano de 2015. Não tente entender todas as coisas que acontecem na sua vida. Vou repetir isso para você. Não tente entender por que algumas coisas aconteceram e outras coisas não aconteceram. Não tente buscar explicações porque uma coisa funcionou e as outras coisas não funcionaram. Não tente achar explicação porque você estava esperando uma promoção numa empresa e você foi despedido. Não tente entender porque você achava que tinha encontrado a pessoa da sua vida e que você estava apaixonado, mas aí aconteceu uma coisa que você nem imaginava e até hoje você não sabe explicar isso. Não tenta entender. O que você precisa fazer é aprender a andar com Deus e ouvir a voz dele quando ele disser novamente: lança as tuas redes, porque agora é eu que estou mandando você lançar as suas redes. Tem coisas que não estão no meu alcance e no seu alcance. Tem situações que chegam na vida da gente que a gente não vai entender. Tem coisas que você fala assim: Deus, por que eu lido com uma enfermidade? E talvez a resposta de Deus para você vai ser a mesma resposta de Paulo: a minha graça te basta. Eu tenho propósitos para isso e você não entende. Mas enquanto você estiver passando por isso, você receberá a minha graça para passar por isso. Enquanto você estiver no deserto, Deus vai suprir você com maná lá no deserto, para você passar pelo deserto. E ao passar pelo deserto, você ser purificado por Deus. Quero lembrar para você que uma geração inteira da nação de Israel, que estava em direção à terra prometida, não entrou na terra prometida, porque não passou pelos testes de Deus. E tinha maná, e tinha codornizes para eles comerem, mas eles não queriam andar com Deus, eles queriam andar do jeito deles. E a Bíblia vai nos ensinar que daquela geração, só a família de 2 homens, Josué e Calebe. Eu não sei se você sabe disso, mas o caminho de sair do Egito até entrar em Canaã, a nação de Israel levou 3 meses. Podia ter entrado na terra prometida em 3 meses. Só que como eles não ouviram a voz de Deus, eles se negaram a andar com Deus,
Deus fez eles ficarem girando no deserto, e eles levaram 40 anos. Essa é a diferença de quem anda com Deus e quem tenta andar por conta própria. Às vezes as coisas estão tão próximas de nós, mas a gente não aprendeu tudo aquilo que Deus queria que a gente aprendesse. Eu vou dizer com toda certeza para você aqui hoje, há coisas que Deus não fez chegar na sua vida ainda, simplesmente que Ele precisa preparar você para receber essas coisas. Senão você enlouquece. Senão você faz mau uso disso. Deixa eu fazer uma prova. Se você é humano, vou fazer uma prova aqui com você. Você está nesse culto aqui hoje, dia 4 de janeiro. 4 de janeiro hoje. Se você tivesse ganho, no dia 31 de dezembro, R$1 milhão, você estaria nesse culto aqui hoje? Responda com a sinceridade, que é típica de você. Eu não estou dizendo que você teria que estar aqui. Eu estou dizendo que provavelmente a gente não está preparado para isso. A gente não sabe lidar com isso. Há pessoas que, por exemplo, são tão apaixonadas por carro, quando ele troca o carro, ele esquece da esposa. Então não está preparado para isso. É melhor não ter isso agora. Até que você ame tanto a sua esposa, que você não se apaixone pelo carro mais do que ela. Percebe? Há pessoas que não estão preparadas para lidar com a fama ou o conhecimento. Se isso chegar rapidamente, ele surta. Surta, não sabe o que fazer com isso. E é por isso que Deus prepara antes algumas coisas pelos quais a gente passar. E quando a gente está passando por ela, a gente não entende. Vou dar uma prova para você. José do Egito não entendia, quando ele estava dentro de uma carroça de mercador de escravos, que Deus estava agindo para fazê-lo governador do Egito. Ele não entendia isso. Quando ele estava lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar mentiu, e ele foi para a prisão, injustamente, ele não entendia que Deus estava agindo naquilo para torná-lo governador do Egito. Quando ele foi abandonado pelo padeiro e pelo copeiro lá na prisão, depois de revelar os sonhos dele, ele também não entendia que Deus estava preparando ele para ser o governador do Egito. Isso significa que os problemas, as aflições, as perdas que você está vivendo hoje, você não vai entendê-las. Mas Deus está trabalhando em todas essas coisas para fazer de você aquela pessoa que Ele sonhou que fosse. A Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que há coisas que eu não vou entender, mas ensina eu confiar em Ti, mesmo quando eu não entender. Eu termino essa mensagem dizendo a você: depois que o seu andar com Deus for tão íntimo, e você conhecê-lo de verdade, como Pedro e os discípulos começaram a entender, você vai se espantar com o que Deus vai fazer. A reação de Pedro é: vamos lançar as redes. E eles lançam. Quando eles lançam as mesmas redes, com os mesmos pescadores, começa a vir tanto peixe, mas tanto peixe, que eles vão arrastando para dentro do barco. E o barco vai ficando pesado demais. E alguém fala assim: olha, chama o nosso amigo barqueiro, porque tem muito peixe. E eles chamam. E vem mais barco, e os barcos se enchem. E a Bíblia diz que eles ficam ao ponto de afundarem de tanto peixe que vem. E a pergunta é: por que tinha peixe agora e não tinha peixe antes? Porque antes era o Pedro que estava dando as ordens. Agora é Deus que está ordenando os peixes. E quando Deus ordena, simplesmente as coisas acontecem. E acontecem numa profusão que você vai pedir alguma coisa emprestado, porque não vai dar para você acolher tudo isso só com seu barquinho. Eu tenho a impressão que tem gente falando assim: Deus, manda essa peixaria para mim, que eu vou chamar barquinho dos irmãos da comunidade Atos aqui. Traz barquinho para a gente encher de peixe. Traz o seu Titanic aí. Cuidado com o Titanic, que esse negócio afunda, né?
Quando Deus ordenar a colheita, será tão grande que você vai precisar de ajuda. Eu termino essa mensagem dizendo para você que o segredo da nossa vida, olha alguns pilares para 2015. Ande com Deus. Não se fie em nenhuma outra coisa. Não se fie na tua inteligência, nos teus relacionamentos. Não se fie em valores da sociedade sem Deus. Aprenda a andar com Deus. Porque se você andar com Deus, mesmo que você estiver no deserto, vai haver maná do céu para sustentar você. Ao passo que se você andar sem Deus, nem a terra prometida vai interessar. Porque teve muita gente que entrou na terra prometida, mas não andou com Deus. E nós conhecemos o resultado delas. Quando eu estou falando isso, eu me lembro de Jesus e de Adão. Adão estava no paraíso e pecou contra Deus. Tinha tudo ao seu dispor, e isso não impediu ele de pecar contra Deus. Agora olha para Jesus de Nazaré. 40 dias no deserto. Privação de todas as coisas. Mas ele andava com Deus. E é por isso que ele venceu no deserto, onde Adão fracassou no paraíso. Então a questão não é se Deus vai dar um paraíso para você ou um deserto para você. A questão é com quem que você vai estar, seja no paraíso ou no deserto. Porque é melhor você estar no deserto, mas andando com Deus, do que estar no paraíso e sendo enganado pela serpente. Amém, gente? Vamos andar com Deus em 2015? Custe o que custar? Podemos fazer esse compromisso no primeiro domingo de 2015? Então levanta a sua mão assim comigo e diga: Senhor Jesus, me ensina a andar contigo. Se revela a mim, como o Senhor se revelou a Pedro. E que a partir da tua palavra, eu lance as minhas redes. A partir da tua palavra, eu recebo estratégias para a vida. A partir da tua palavra, eu me torne muito mais do que pescador de peixes. Me faz pescador de homens. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe. 2015 seja de bênçãos e realização para a glória de Deus.